Nesse vídeo vamos falar do conceito de componente, tá? Vamos pensar como que a gente vai desenvolver nossas interfaces, né, gráficas, como que nós vamos fazer a parte bonitinha aí dos aplicativos. Bom, então essa aqui é a estrutura mínima, né? Então o que que é o export default? Sempre que eu vou ter uma tela ou parte da tela, né, um fragmento da tela, eu preciso ter uma função. Então a gente trabalha sempre com função, function, dessa forma aqui, correto? E o retorno dessa função é sempre a parte gráfica. Então quando eu tenho a palavra return, né, entre parênteses, tudo que está entre parênteses é o que vai aparecer na tela, tá? Mais para frente a gente vai ver que aqui dentro da função a gente vai poder fazer constantes, né, funções ou outras implementações, etc. Por enquanto, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, há uma função JavaScript, ela é um fragmento da tela quando ela tem o retorno, tá? E aí o export default é que significa que esse arquivo app.js, por padrão, ele vai exportar a nossa função app aqui, ó. Por quê? Porque tá na sequência aqui, ó. Export default function app.js. Então ele vai exportar como padrão essa função aqui como nossa página principal da aplicação. Em HTML, né, como se a gente fosse fazer um comparativo, ia ficar igual o index, né, o index.html ou index.php lá no PHP, né, quando a gente faz aí desenvolvimento web. Então, vamos começar entendendo o seguinte. Esse conceito aqui, ó, essa tag genérica vazia, ela não indica nada, né? Para a gente utilizar os componentes nativos, né? Sempre que a gente vai trazer alguma coisa para dentro do nosso código, a gente tem que fazer um import, fazer uma importação. Então nós vamos utilizar aqui o import. E quando eu abro chaves assim, ó, quando eu abro um objeto dessa forma, abro e fecho, significa que do mesmo arquivo eu vou trazer várias coisas, né? E essas coisas têm que ter o mesmo nome que estão lá dentro do arquivo. No caso, a gente vai trazer o componente view, tá? E o componente text, para o nosso primeiro exemplo, esses dois carinhas aqui, tá? Então, componente view, componente text, e aí from em inglês significa da onde. Então, da onde o que vem? A gente vai colocar entre aspas simples, né, do pacote React-Native. Por quê? Esse React Native é um arquivo muito grande que tem todos os componentes, né, nativos do React Native. Então, view e text são componentes nativos. Lembrando que aqui tem que ser com a letra maiúscula, senão não vai funcionar, beleza? Quando eu tenho uma view, pessoal, componente view, é como se eu tivesse a tag div. A tag div, né, se fosse pensar no HTML, é aquela tag que faz uma divisão. Então aqui nós vamos utilizar a tag view. Dessa forma, tag view, então ela abre, né, e fecha. No HTML, se a gente fosse pensar bem, fazer um comparativo, a gente tem a tag body, né? E a tag body é tudo que vai aparecer na tela. Aqui a gente tem a tag pai de todas, né? Que eu costumo falar dessa forma. A tag pai de todas, ela não pode de maneira nenhuma ter uma irmã. Ou seja, a gente não pode fazer isso aqui, ó. Não pode, não vai funcionar, vai dar até erro, ó. Ele vai reclamar que não existe elemento adjacente, ó. Esse aqui é irmão desse aqui. Não pode, a gente tem que ter sempre um componente pai de todos, né? Que aqui, ó, você percebe que é uma estrutura de tag, né? Tá parecendo HTML aqui. Esquisito, mas é assim mesmo. A gente não chama de tag aqui, a gente chama de componente. E, assim como no HTML, esses componentes, né, essas tags, a gente também vai usar aqui a tag text, né, para colocar um texto dentro, ó, tag text. A view, ela serve como uma div, uma divisão na tela para a gente trabalhar à vontade com ela. E o text, né, serve para a gente colocar texto dentro. Então, dessa forma aqui, eu posso fazer mais dois textos assim, ó, e colocar bem-vindo ao sistema. Então, aqui vai aparecer aqui, ó, bem-vindo ao sistema. Então, eles estão dentro da view principal, eles estão amontoados aqui. Eu vou colocar também um outro componente chamado image, né? Porque o image é um componente de imagem. Assim como tem a tag img, né? Aqui a gente usa o image. E aí, como eu já importei ele aqui em cima, ó, agora eu vou usar aqui. Lá no HTML tinha o src, né? Que era o atributo que trazia. Aqui não, aqui a gente usa o atributo source.
E quando a gente usa o atributo source, a gente abre um objeto aqui e passa, né? A gente pode passar, por exemplo, o caminho da imagem. Se a imagem está dentro do nosso projeto, a gente vai colocar o require. Se ela está fora do nosso projeto, a gente abre um outro objeto e digita aqui uma URI, né? URI, 2 pontos, e passa aqui o endereço da nossa imagem, né? Então, vou terminar aqui de fechar a imagem dessa forma aqui, ó. Então aqui a imagem não está aparecendo, porque a gente não passou nenhum endereço, né? E eu vou ensinar vocês então a trazer uma imagem para dentro do nosso projeto. Então vou vir aqui nos 3 pontinhos, ó. Import files, nesses 3 pontinhos aqui. Import files. Vou dar o browser, né? Vou pesquisar. E vou pegar aqui no meu computador essa imagem de lanche aqui, que é o maionese PNG, né? Ele vai fazer aqui, ó, importar o item, trago para dentro, e ele vai trazer aqui pra gente, ó. Então, como uma boa prática, né, para organizar o nosso projeto, porque a gente vai pôr mais imagens aqui, eu vou colocar uma pasta e vou escrever essa pasta aqui com o nome de imagens. Imagens, dessa forma. E aí eu preciso arrastar aqui para dentro, ó. Então eu tenho que vir aqui e arrastar para dentro da pasta imagens. Então ficou dessa forma aqui. Para que nossa imagem comece a aparecer, a gente vai precisar aqui, ó, usar o require, né? Porque estou obrigando o uso, eu estou necessitando do uso dessa imagem e vou passar aqui ponto barra, né, para acessar a raiz do nosso projeto, e vou pegar a pasta imagem e o arquivo maionese PNG. Feito isso, a gente já configurou a imagem. Ah, mas professor, por que não apareceu a imagem? Porque aqui, pessoal, todos os elementos, eles possuem um atributo chamado style. E o atributo style é exatamente igual o atributo do CSS, que a gente usava classe ou ID, né? É ele que dá a estilização do nosso componente. Então eu tenho que ter o style em todos aqui, ou pelo menos os que eu quero, né? Os que eu quero estilizar. Mas como eu desenvolvo, né? Ele ainda tá dando erro aqui porque ele tá reclamando desse cara vazio aqui. Para isso acontecer, fora da função, né? Então eu tô aqui dentro da função. Fora da função, eu vou escrever uma constante. O que é uma constante? A constante é um tipo de variável que não, que essa variável ela não é utilizada para ser alterada. Então eu vou escrever aqui constante CSS, que aqui eu posso dar qualquer nome, tá? Por padrão vem style. E aí eu passo para ela um objeto. Eu vou passar aqui um style sheet ponto create, que é uma função que eu vou criar uma folha de estilo. E aí eu vou passar dentro dessa folha de estilo um objeto JavaScript. Então, passando um objeto JavaScript, o que acontece? Aqui eu posso escrever as regras de CSS como se fosse um JSON, né? O JSON ficaria assim, container, né? 2 pontos e vou abrir o outro objeto. Aqui dentro eu já posso então escrever, por exemplo, né, o nosso background color, que é dessa forma, 2 pontos, aspas simples, e vou colocar hashtag CCC, que é um cinza, tá? Como que eu uso então essa regra aqui? Como que eu faço para utilizar essa regra? Eu venho aqui no style da view, né? Que ela é o container, a tela toda. Vou digitar aqui então CSS, que é o nome da constante, ponto. Vou colocar então container, dessa forma aqui. Assim, ó, eu já aviso que essa view aqui, essa tag, né, esse componente, ele vai receber todas as regras que tiverem aqui dentro. Então, uma das regras aí bem utilizadas para container é o flex 2.zoom, porque o flex zoom ele vai fazer com que o objeto ele preencha todo o espaço disponível, o espaço todo, um espaço. Como ele está sozinho, ele não tem irmãos, ele vai preencher a tela toda. Então tá aqui, legal. Ainda temos aqui 2 textos, né? Então, quando eu vou fazer a segunda regra, eu tenho que separar ela por aqui, ó. Dessa forma, vírgula. E aí eu coloco textos. Vai ser o nome da minha regra, pode ser qualquer coisa aqui, tá? Que faça sentido. E vou abrir o objeto e vou colocar fonte size
2 pontos, e vou colocar um número aqui em unidades do aparelho, como se fosse no Android Studio, a gente coloca DP, né? A gente vai colocar apenas 25. Não precisa colocar. Daria para você colocar pixels, porcentagens, você consegue. Só que aí tem que ser, né, assim, ó. Tem que ser entre aspas, por causa que mistura letra e número. Então, como eu utilizo apenas assim, dessa forma, 25 ele já vai entender que são 25 unidades do celular. Se for um tablet, ele vai ajustar aí para o tamanho do tablet. Então, nós temos aqui agora a segunda classe textos. Eu vou copiar ela e vou colocar aqui, ó, css.textos. Então, meu Hello World recebe essa estilização. E eu vou utilizar a mesma classe no texto de baixo, que é bem-vindos ao sistema. Então fica css.textos também, né? E aí eu consigo ajustar aqui, ó, o meu texto. E para a imagem aparecer, a gente finalizar o vídeo, eu vou fazer aqui uma classe de estilização para a imagem. Então, para que essa imagem apareça, eu preciso dar um tamanho, uma altura e uma largura para ela. Ela tem width e height, assim como nós temos no CSS. Então eu vou digitar aqui imagem, que vai ser o nome do comando, né, o nome da regra, e vou colocar um objeto e dentro dele eu escrevo width, 2 pontos. Eu vou colocar aqui 80, tá? Eu vou chutar um valor, não sei como vai ficar ali. Height também, né? Height, dessa forma, 2 pontos 80. E eu também, para eu visualizar o que está acontecendo, eu gosto de colocar um border width, né? Um border width, porque o border width vai mostrar para mim uma largura de borda. Eu vou configurar como 1. E aí, ó, eu tenho então uma largura, uma altura e eu tenho uma grossura de borda. Vou pegar aqui a classe imagem, vou jogar aqui css.imagem. Dessa forma, então, as nossas regras de CSS já estão todas ajustadas. O que vai faltar aqui pra gente? Vai faltar um detalhe básico que a gente deixou passar, que eu preciso, para utilizar o Style Sheet, eu tenho que importar ele aqui, ó. O erro, ele diz o seguinte, ó, stylesheet.create não é uma função, is not a function. Então, se ele não é uma função, ele não está declarado. Então, eu preciso avisar aqui, ó, que eu estou trazendo o Style Sheet dessa forma. E aí, ó, a nossa configuração aparece. Percebam que os textos receberam a configuração de font size 25. Olha como eles estão grandão. A imagem, ela tá 80 de largura e 80 de altura. E como a gente programou uma borda para ela, ó, a borda dela tá aqui, né? Por quê? Quando eu tenho uma borda, eu vejo o que tá acontecendo. Então eu vou vir aqui, vírgula, colocar também o border width, 2 pontos, e para eu ver eu vou colocar o número 2, ó. Então, ó, percebam que a gente consegue visualizar assim, de forma mais prática, o que está acontecendo na tela. E assim, a parte básica, né, existem muitos comandos aqui de CSS, né, mas vocês vão, ao longo dos vídeos e pesquisando a parte, vocês vão encontrando aí mais coisas que a gente dá para utilizar. Mas a princípio, né, para colocar aí os nossos primeiros exemplos, é isso aí. Vamos para o próximo vídeo.